Olá, aqui é a doutora Marina, pediatra do Criança em Crise, e eu vim hoje nesse vídeo mostrar para você o jeito certo de medir a temperatura do seu bebê. Vou começar contando uma história para vocês da minha afilhada. Ela chama Júlia e quando ela nasceu, ela tinha 13 dias de vida exatamente. A mãe dela, que é médica, mas que não é pediatra, me avisou desesperada que a criança estava com febre. Estava com 39,5 de temperatura. E a temperatura tinha sido medida por aqueles termômetros de testa. Eu já fiquei desesperada, porque como vocês já viram nos vídeos anteriores, febre em crianças abaixo de 3 meses é bem preocupante. Então a gente tem que avaliar, tem que colher exame, tem que descartar doenças graves, porque na criança pequenininha fica realmente mais difícil de identificar algum sinal de gravidade. Bom, liguei pra ela, falei, não, vai pro hospital que eu tô indo. Eu tava num curso, inclusive era um curso de urgência em pediatria, e eu fiquei tentando falar com ela o tempo inteiro. Assim que eu saí do curso, fui correndo pro pronto-socorro. E aí, assim, a bebê tava super bem, mamando, tava ótima. E durante o tempo que ela ficou no pronto-socorro, essa febre não se repetiu. Ela não teve mais nenhum pico de febre. E mediram a temperatura dela no pronto-socorro várias vezes, a temperatura tava normal. Mas, bom, filho de médico, eu era pediatra, já estava desesperada, e aí eu sei que ela acabou sendo internada para investigar. No fim, graças a Deus, não foi nada, realmente não era nada, e essa febre não se repetiu. Então, olhando para trás essa história, hoje em dia, eu até brinco com a mãe da Júlia, de que provavelmente foi uma febre mal medida. E por que eu tô contando essa história para vocês? Porque uma temperatura medida de forma errada ocasionou uma internação hospitalar. A nenê ficou internada por acho que 2 dias, fazendo exames, colhendo exames. Imagina, né? Todo o trabalho, todo o estresse da família, todo o estresse da criança para sair num ambiente que ela não está acostumada. Então, o meu recado aqui para vocês é que existem maneiras corretas de medir a temperatura. E aqui nesse vídeo eu vou falar principalmente dos bebezinhos pequenos. É muito comum um bebezinho pequeno, recém-nascido, a mãe achar que ele tá morrendo de frio. Quem aí já se viu com um bebezinho cheio de roupa? Isso acontece com muita frequência. E muitas dessas vezes a mãe fica sempre colocando a mãozinha no neném para ver se tá tudo bem. E o bebê super agasalhadinho, naquele calor, geralmente fica quentinho. Aí a mãe vai lá, mede a temperatura, tá lá 37,8, 38, e ela acha que ele tá com febre. Bom, a primeira dica então que eu vou dar pra vocês é medir a temperatura do bebê num ambiente não muito quente e com as roupas adequadas. Se isso acontecer, se você medir a temperatura do seu bebê, achar que ele tá quentinho, mas ele tá muito agasalhado, primeiro você vai tirar a roupinha dele, deixar ele só com um bodyzinho, né? Não precisa deixar peladinho, e espera alguns minutos sem medicar, sem fazer nada, e mede essa temperatura novamente. Eu te garanto que na maioria das vezes essa hipertermia, que a gente nem pode chamar de febre, é só uma elevação da temperatura, estava relacionada ao ambiente, estava relacionada ao excesso de roupa e às vezes o ambiente que está muito quente. Então essa é a primeira dica para você medir a temperatura do seu bebê. Outra dica importante é que os bebezinhos pequenos, principalmente nos primeiros dias de vida, quando eles estão com alguma dificuldade de amamentação, eles podem apresentar algum grau de desidratação. Então a criança não consegue mamar adequado, ou porque a pega não está adequada, ou porque a mãe ainda não teve a pojadura, que é o leite descendo, o peito não estava cheio. Na maioria das vezes é porque a pega não está adequada, às vezes tem fissura no mamilo, machucado, e essa criança acaba mamando menos. E aí ela vai começar a ficar mais irritada, mais chorosa, o xixi da criança vai ficar mais escuro. Inclusive já vi várias vezes fraldinhas com o que a gente chama de cristais de urato, que são pequenos cristalzinhos amarelo, alaranjados, que são um indício de que a urina está tão concentrada, mas tão concentrada, que ela forma esses cristalzinhos. Então a segunda dica que eu dou, principalmente em recém-nascidos, é prestar atenção se aquela febre ou aquela temperatura elevada que a gente chama de hipertermia não é por conta da desidratação. E se for esse caso, você deve levar para o pediatra avaliar. Em alguns casos é necessário ordenhar o leite, ajudar a mãe na pega, corrigir a pega, e em raros casos é necessário sim complementar com fórmula para que a criança naquele momento se hidrate. Não estou falando para você dar fórmula em casa, mas em alguns casos a gente não consegue fazer com que essa criança mame, e aí acaba sendo a única solução
Mas isso sempre com avaliação do pediatra. Muitas vezes a gente consegue corrigir a pega, consegue corrigir a amamentação, ou uma consultora de amamentação, e o bebê consegue se hidratar com o leite do peito da mãe. Então, a primeira coisa, antes de medir a temperatura do seu bebê recém-nascido, é avaliar esses dois itens que eu falei para vocês. Avaliado esses dois itens, você já sabe que não é nem excesso de roupa e nem desidratação. A gente vai escolher a forma de medir a temperatura. Eu sei que você deve estar pensando, doutora, eu só coloco a mão na testa dele, vejo se tá quente. Se tá quente, eu chamo de febre. Se não tá quente, eu não chamo de febre. Bom, isso realmente é válido, inclusive existem estudos científicos que mostram que a percepção da mãe ou do pediatra ou de um adulto realmente vale para diferenciar se é febre ou não. Mas o problema disso é que a gente não consegue diferenciar se é uma febre alta ou uma febre baixa. E para os bebês pequenininhos isso faz diferença, porque se a gente tem temperaturas elevadas, acima de 39, 39,5, e eu oriento vocês, para quem não assistiu, assistir as 5 principais situações em que você deve levar o seu filho com febre no pronto-socorro, que é um vídeo aqui do nosso canal. Se essa temperatura está muito elevada, isso é um sinal de gravidade. A gente tem que acender uma luzinha e pensar que pode ser uma doença grave. Então, é importante saber diferenciar a febre baixa da febre alta. E isso, a nossa mão, a nossa percepção sensorial não consegue fazer. Nem a gente pediatra, que já viu 1000 febres, e nem a mãe, que também tem experiência com seus filhos. Então, é sempre importante medir a temperatura. E pode medir de qualquer jeito, doutora? Na verdade, não. Existem várias formas de medir a temperatura. Vou citar algumas para vocês. Dá para medir a temperatura no reto, no bumbum da criança. Dá para medir a temperatura embaixo do braço, na axila. Dá para medir a temperatura na boca, no ouvido, na testa, no esôfago. Então, tem várias formas de medir a temperatura. E o que você deve fazer em casa? Bom, o que a gente indica? A gente indica os termômetros axilares, aqui debaixo do braço. Ele realmente não é a forma mais fidedigna, mais correta de medir a temperatura, mas é a forma mais fácil e mais disponível. Então é melhor você usar essa forma mais fácil do que tentar usar uma outra maneira, um outro termômetro específico, que é mais caro, que é menos disponível. Os termômetros de testa, eu não tenho uma boa experiência com eles, até por essa história que eu contei pra vocês, mas por relatos de outras mães que medem com a temperatura com um termômetro de testa. Inclusive eu já tive um termômetro desse, e se você coloca na sua mão várias vezes, a temperatura dá diferente. Então eu não acho que é um termômetro preciso, um termômetro que deve ser usado. Então excluímos aí o termômetro de testa. Você pode utilizar o termômetro da orelha, e ele é específico para isso. Aqui no Brasil não tem muito disponível, então tem mais nos Estados Unidos. Se você for viajar para lá, até pode comprar esse termômetro, mas eu indico o termômetro digital aqui debaixo do braço. O termômetro da axila, ele pode ser de duas formas, né? O de mercúrio, que é aquele de vidro mais antigo, e esse a Anvisa inclusive já proibiu a confecção desse termômetro, porque o mercúrio contido dentro desses termômetros é tóxico se inalado ou ingerido pela criança. Então é claro que se você tem o termômetro inteirinho, não tem perigo de contaminação, mas se esse termômetro quebra e a criança brinca com aquele mercúrio ou inala aquele mercúrio, isso pode ser tóxico. Então a Anvisa proibiu, tirou do mercado. Mas se você ainda tem um na sua casa, você pode utilizá-lo sim. O ideal é que você chegue na temperatura mínima, né? Às vezes a mãe chacoalha assim para chegar. Coloque a parte metálica debaixo do braço e marque no relógio por 3 minutos. Ele também demora um pouquinho mais que o termômetro digital, e às vezes a gente tem uma criança agitada que corre de um lado para o outro e a gente não consegue fazer com que ela fique quieta. Então, a minha indicação é que você compre um termômetro digital. Ele é mais rápido do que o termômetro de mercúrio e ele apita quando a temperatura estiver medida corretamente. Então, você vai colocar a parte metálica embaixo do bracinho da criança e segurar um pouquinho para que ela não fique mexendo. Normalmente, menos de 1 minuto, esse termômetro já vai apitar. É importante ter um termômetro, doutora? Olha, é um dos itens do enxoval do bebê. Eu aconselho toda mãe a ter um termômetro. E ele não é caro, ele custa aí uns 20, 30 reais na farmácia. Então, acho que não tem desculpa para não ter. Se você não tiver um termômetro, você pode pegar emprestado com uma vizinha, com alguém que tenha. Mas eu acho que é um item importante para se ter em casa, principalmente com crianças pequenas.
Então, a forma mais adequada de medir a temperatura é com o termômetro axilar, o termômetro que a gente usa debaixo do braço. Existem outros termômetros que a gente coloca no bumbum, no reto, na boca, mas eles também são um pouco mais difícil acesso e mais caros. Então, vamos ficar com o que é mais simples, tá? Os termômetros esofágicos que eu falei pra você, a gente coloca uma sondinha, isso aí é só de uso hospitalar, a gente não usa isso em casa não. E na maioria dos hospitais, a criança que está muito grave, que precisa de um controle bem rigoroso de temperatura, vai utilizar esse termômetro dentro da boquinha ou no bumbum. Mas nas crianças que não estão tão graves, a gente também usa o termômetro debaixo do braço. Então vamos ficar com ele que acho que é mais seguro. Então a gente considera febre uma temperatura maior ou igual a 37,8. Então, se você tem um bebê e ele mediu a temperatura, tá? 37,8 ou mais, ele não tá com excesso de roupa, ele não tá desidratado, você pode chamar isso de febre. Esse vídeo era só para contar para vocês a melhor forma de medir a temperatura. O que fazer em caso de febre? Aí você vai ter que assistir os nossos outros vídeos, tá bom? Foi isso que eu tinha para falar para vocês. Se você curtiu esse vídeo, aperta ali ó, no botão logo aqui embaixo, isso aí, pode apertar. Aperta lá para fazer um favor pra gente. Se você não gostou também não tem problema. Você pode apertar o botão de não gostar, mas deixa pra gente um comentário aí na caixinha de baixo para você nos falar o que você não gostou, o que poderia ter melhorado nesse vídeo para que a gente consiga melhorar cada dia mais o nosso conteúdo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica lá embaixo em inscrever-se e tem também um sininho aí embaixo, um sininho que ele toca quando você aperta nele. O que acontece quando você clica nesse sininho? O YouTube vai te avisar quando um próximo vídeo do nosso canal for ao ar. E aí você pode acompanhar os nossos conteúdos. Então, se você ainda não fez isso, clica lá embaixo que você vai ficar sabendo das novidades do canal do Criando Sem Crise. Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Um grande beijo e até a próxima!